Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Vai ser uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir a história de hoje. Um relato envolvendo Chico Xavier e Divaldo Franco, que é amplamente conhecido no meio espírita e demonstra a amizade e a colaboração espiritual entre esses dois grandes médiums. Esse episódio ocorreu no início da década de 60, quando Divaldo Franco foi convidado a participar de um evento espírita em Pedro Leopoldo, cidade onde Chico Xavier residia naquela época. Divaldo, já um médium em destaque, estava começando a despontar em suas atividades de divulgação espírita no Brasil e fora dele. Mesmo assim, era muito jovem e tinha grande respeito por Chico Xavier, que já possuía uma extensa trajetória de trabalhos mediúnicos e livros psicografados. Divaldo tinha o desejo de conhecer Chico pessoalmente, pois admirava profundamente suas obras e queria compartilhar experiências com alguém que considerava um verdadeiro missionário do amor e da caridade. Quando Divaldo chegou a Pedro Leopoldo, foi recepcionado por confrades espíritas que o levaram até a casa simples onde Chico Xavier morava. Chegando lá, ele encontrou Chico sentado em uma cadeira modesta, cercado de livros e papéis. Chico o recebeu com um abraço caloroso e, de imediato, começaram a conversar sobre os desafios do trabalho mediúnico. A humildade de Chico tocou profundamente Divaldo, que ficou impressionado com a forma simples e carinhosa com que ele tratava todos, como se fosse um amigo de longa data. Durante essa visita, Divaldo compartilhou com Chico algumas das suas experiências mediúnicas e as dificuldades que enfrentava. Chico o ouviu atentamente e, com seu jeito sereno, contou a Divaldo que também tinha passado por muitos momentos desafiadores e que, em certos momentos, havia pensado em desistir. Chico falou sobre a crítica que recebia, os obstáculos enfrentados na vida pessoal e até mesmo problemas com a saúde. No entanto, ele explicou que sempre se sentia renovado pela força da fé e pelo amparo espiritual que recebia, especialmente de Emmanuel, o seu guia espiritual. Chico, então, contou a Divaldo sobre uma experiência marcante que tinha vivido com Emmanuel. Em um dos momentos de maior dificuldade, quando se sentia cansado e desanimado, ele entrou em oração pedindo orientação. Foi então que sentiu a presença de Emmanuel, que lhe apareceu em espírito e lhe transmitiu palavras de coragem, afirmando que ele não deveria se render às dificuldades do caminho, pois tinha uma missão importante a cumprir. Emmanuel lembrou de que o trabalho no bem e o consolo às almas aflitas eram uma forma de servir a Jesus e que, enquanto houvesse uma única pessoa necessitando de amparo, ele deveria prosseguir com fé. Divaldo, ao ouvir essa história, ficou emocionado e confessou que muitas vezes também se sentia sobrecarregado, especialmente diante das exigências do trabalho mediúnico e das viagens constantes. Chico, percebendo quanto aquela conversa poderia fortalecer Divaldo, o encorajou, dizendo que todos os trabalhadores do bem passam por momentos de fraqueza, mas que, nesses momentos, devemos nos apegar ao ideal de amor ao próximo. Ele falou sobre a importância de manter a fé acesa, mesmo diante das adversidades, e de confiar no auxílio dos espíritos amigos. Após essa conversa inicial, Chico convidou Divaldo para acompanhá-lo ao centro espírita, onde ele realizava as atividades de atendimento ao público e a psicografia de cartas. Naquela noite, como de costume, havia uma grande quantidade de pessoas que buscavam consolo
e orientação espiritual. Divaldo observou Chico trabalhar por horas, psicografando mensagens de entes queridos que tinham desencarnado, enquanto distribuía palavras de conforto aos presentes. O ambiente era permeado por uma energia de paz e de confiança. Em determinado momento, uma senhora se aproximou de Chico, muito emocionada, trazendo consigo uma carta que ele havia psicografado em uma sessão anterior. Ela contou que a mensagem era do seu filho, que havia falecido tragicamente em um acidente. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu a Chico por ter lhe proporcionado a certeza de que o filho continuava vivo em espírito e em paz. Divaldo, que estava ao lado, pôde sentir o impacto daquela comunicação nos corações dos familiares presentes. E isso o inspirou profundamente. Naquela noite, Chico e Divaldo trabalharam juntos, oferecendo passes e realizando preces pelas pessoas que ali estavam. Divaldo ficou impressionado com a capacidade de Chico de se doar completamente, mesmo que isso significasse sacrificar horas de descanso e de lazer. O que mais o tocou foi o semblante de Chico, sempre sereno, irradiando uma compaixão genuína que parecia tocar cada pessoa que ele atendia. Ao final das atividades, Chico comentou com Divaldo que a alegria de servir ao próximo era a melhor recompensa que ele poderia receber e que cada sorriso de gratidão era um bálsamo em sua alma. Depois dessa experiência em Pedro Leopoldo, a amizade entre Chico e Divaldo se fortaleceu. Em várias outras ocasiões, Divaldo voltou a visitar Chico e os dois mantiveram contato por correspondência. Chico costumava enviar mensagens de incentivo a Divaldo, que estava expandindo cada vez mais o seu trabalho de divulgação espírita, especialmente através do Centro Espírita Mansão do Caminho. As palavras de Chico eram sempre um alento nos momentos mais difíceis, e Divaldo costumava dizer que o considerava um verdadeiro irmão de caminhada. Uma das correspondências foi especialmente marcante para Divaldo. Chico lhe escreveu dizendo que, embora muitos os vissem como uma figura extraordinária, ele se considerava apenas um simples carteiro, alguém que entregava as cartas e mensagens que os espíritos lhe confiavam. Ele lembrou a Divaldo que o verdadeiro mérito estava em Jesus e na bondade de Deus, que permitia que eles fossem instrumentos de consolo. Chico aconselhou Divaldo a nunca se deixar levar pelo orgulho ou pela vaidade, pois o verdadeiro espírita é aquele que se coloca sempre na posição de aprendiz. Esse conselho se tornou uma lição importante para Divaldo ao longo da sua trajetória. Ele sempre se lembrava das palavras de Chico, especialmente nos momentos em que recebia críticas ou enfrentava dificuldades. Divaldo sabia que, assim como Chico, ele deveria manter o foco no trabalho do bem e seguir com humildade e com amor. Essa amizade e colaboração espiritual entre Chico e Divaldo servem como um exemplo de fraternidade e dedicação ao próximo, mostrando que quando nos unimos em prol do bem, somos capazes de realizar coisas grandiosas. Ao longo dos anos, Divaldo testemunhou inúmeros relatos de pessoas que se beneficiaram das mensagens psicografadas por Chico, assim como das suas próprias palestras e atendimentos. Isso reforçou a certeza de que o trabalho de ambos era guiado por uma força muito maior, e que mesmo após o desencarne de Chico em 2002, ele continuava a inspirar e orientar os espíritas, incluindo o próprio Divaldo. Esse relato não é apenas um testemunho de uma amizade, mas também de um compromisso mútuo com o Espiritismo e com a caridade, que se mantém vivo até hoje no coração de muitos que foram tocados por suas mensagens. A história de Chico Xavier e Divaldo serve como um lembrete de que, enquanto houver um coração necessitado, sempre haverá uma oportunidade de praticar o bem e ser um instrumento de paz.